Hoje você vai aprender, hoje eu respondo as suas perguntas. E se você quer que eu responda a sua pergunta no próximo vídeo, comente aqui no campo dos comentários. Deixe seu like, ative as notificações e se inscreva no canal, semeador do canal. E se quiser conhecer o meu trabalho para remover as amarras do sistema, tem um link na descrição, tá com 50% de desconto, você conta com o meu suporte pessoal e eu ensino para você até onde vai a toca do coelho. Então hoje eu vou responder aí algumas perguntas, mas antes disso, tomar o meu cafezito, que delícia, né? Humberto Voltz voltou a falar, delícia. Mal você sabe o que eu estou preparando para daqui a algumas semanas. Aí sim vai ser a insanidade. Deu a louca no cangaço. Brincadeiras à parte, tá? Eu gosto de um conteúdo de humor, porque a vida é muito pesada e deprimente. Nós estamos vivendo em meio às trevas. Então é necessário o humor para que eu possa atingir o seu coração e levar a palavra de Cristo. Porque se eu ficar aqui, sem brincadeira, se eu ficar aqui, o mundo vai acabar. O mundo vai acabar. É hoje. Sem brincadeira. As pessoas vão começar a pular da ponte. Então a verdade é, nós temos que trazer alegria. Não podemos ser os mensageiros das trevas, né? Então eu realmente estou empenhado em trazer alegria para você. Não sou palhaço de circo, mas eu tento fazer o meu melhor para alegrar o seu dia. Espero estar ajudando, tá? Então nós vamos responder algumas perguntas, mas hoje eu vou fazer aqui o quê? Mamazita! Vou fazer um cafezinho, né? A palavra mamãe aqui, eu tô até um canto aqui, ó. Mãe aqui, né? Que delícia! Então eu vou colocar o meu cafezito aqui. Mas no meio do vídeo, por que você não foi fazer café? Por que você não foi fazer café antes de gravar o vídeo? Porque eu tô gravando o vídeo em sequência, né? Então assim, eu vou gravando vários vídeos em sequência. Então praticamente aí não deu nem tempo, tá? Mas vamos lá. Meu cafezito, é claro, né? É claro. Você acha que eu tenho a Tupperware do Dragon Ball? Bonita, né? Reluzente? Não, eu tenho uma cor de rosa. Delícia. Rosa, minha cor preferida. Ah, que delícia! Eu sou o trenzinho Thomas. Eu me sinto como um trenzinho Thomas. Que delícia. Então é isso, brincadeiras à parte, a gente tem que brincar porque realmente o mundo é as trevas, tá? Aí as pessoas ficam se perguntando: meu irmão, você não acha que você é muito doido, não? Eu falo: meu irmão, eu prefiro a minha loucura do que esse mundo de hoje. A minha loucura me basta, porque esse mundo de hoje é terrível. A vontade que dá é cavar um buraco, sem brincadeira. A vontade desse mundo, meu irmão, é cavar um buraco, assim, enfiar a cabeça para o mundo acabar, porque realmente é coisa terrível. Eu coloquei um noticiário aqui. Vem cá, mania, né? Chupando a mulher. Mas assim, eu coloquei um noticiário aqui de bandido sendo solto e pai de família sendo preso, né? Pai de família defende a família e é preso. Já coloquei vários vídeos desse aqui. Então assim, o mundo tá insano. Eu prefiro a minha loucura do que a nova normalidade desse mundo, tá? Então vou responder algumas perguntas para você aqui, tá? Vamos lá. O Daniel Pontes, ele faz uma pergunta, tá? Olá, Alberto. Eu gostaria de saber sobre o dom de línguas que Deus dá através do Espírito Santo. O que você poderia explanar sobre o assunto? Desde já, obrigado. Sempre assisto seus vídeos. Tenho ganhado muito conhecimento e discernimento sobre todos os assuntos que você tem postado. Que Jesus Cristo continue abençoando você e sua família. Muito obrigado pelas bênçãos, tá? Que Jesus Cristo também abençoe a sua família e todos esses que estão assistindo aqui ao canal. Sempre oro por cada um de vocês aqui, tá? Então deixa eu falar uma coisinha para vocês. O que é o dom de línguas? Olha só, existe a língua dos anjos? Existe. Eu não posso negar que existe a língua dos anjos. Agora, cabe ao homem falar na língua dos anjos? Eu acho que não. Eu não sei, não posso decretar. Mas, então, que diacho que é essa língua que os apóstolos falavam depois da morte e ressurreição de Cristo? Né? Teve um momento que o Espírito Santo plainou sobre os discípulos e eles começaram a falar em línguas estranhas. E muitos ficaram assustados. Tá na Bíblia, na Nova Aliança. Aí então, que língua que é essa?
Porque muitos interpretam como hoje em dia tem um showmiço aí, tá? Mas o que era aquela língua? Quando você pega aquela língua e você vê o relato dos apóstolos, os caras que estavam eu não lembro se era Jerusalém, mas os caras que estavam naquela cidade, tinha lá turco, tinha cara que veio do Oriente Médio, que veio da Palestina, tinha cara que veio não sei da onde, assim, devia ter uns 8 grego, devia ter uns 8 idiomas diferentes ali, naquela cidade. E era o momento de festejar ali. Então tinha gente de todos os locais, falando todos os idiomas ali, uns 8 idiomas diferentes. O que aconteceu foi que o Espírito Santo planou sobre os apóstolos e fez o quê? Fez com que os apóstolos falassem em línguas. Então os apóstolos falavam o idioma deles, ok? Naquele momento, falando o idioma da Palestina, e ao mesmo tempo que eles falavam da Palestina, o cara que era turco conseguia entender. O cara que era grego conseguia entender, que era grego-romano. O cara que era não sei o que conseguia entender. E eles ficavam assim, peraí, o cara tá falando no meu idioma? Aí ele perguntava pro cara do outro lado, você que é turco aí, você tá ouvindo no meu idioma? Não, eu tô ouvindo em turco. Caramba, eu tô ouvindo em romano aqui. E aí eles começaram a achar que eles estavam bêbados. E aí o apóstolo mesmo disse, tá? Não, vocês não estão bêbados, é porque o Espírito Santo pairou sobre nós. Então falar em línguas, o que é? Você fala no seu idioma e simplesmente aquela pessoa entende no idioma dela. É simples assim. Você acha que você não fala, por exemplo, esses caras que são missionários aí, que vão às vezes para a África, para a Europa, algum canto. Muitas vezes o Espírito Santo toca aquela pessoa que está ouvindo aquela pregação, o cara nem entende aquele idioma, mas pelo fato dele estar presente ali, ele começa a entender a pregação. Ele não consegue explicar como ele entende a pregação, porque ele não sabe aquele idioma, mas é como se ele estivesse entendendo tudo ali. Então o Espírito Santo está agindo naquela pessoa. Falar em línguas é quando o Espírito Santo ele entra dentro de você, e quando você profere a palavra de Deus, cada pessoa que for escutar vai escutar no seu idioma. Isso é falar em línguas, tá? Consecutivamente, a igreja evangélica usou isso de má fé, não vou dizer todo mundo, para ficar isso não é línguas, pode ser que seja esperanto, pode ser que seja uma outra coisa do passado, eu não faço nem ideia que é isso aí, francamente eu não estudei para saber. Mas o falar em língua é isso. Você, cara, chegou lá dos Estados Unidos, começou a pregar em inglês, você está entendendo perfeitamente sem saber inglês, pode ter certeza que o Espírito Santo está agindo no seu coração. Então isso que é falar em línguas, tá? Agora, eu não vou condenar a igreja católica que fala essas palavras estranhas também, porque existe a língua dos anjos. Agora eu não sei se o homem, se o ser humano, o réu mortal, vai poder ficar conhecendo os segredos do céu. Eu acho que não. Eu acho que é puramente, minha opinião, eu acho que essas línguas de igreja evangélica são vaidosas. Por quê? Porque se existe a língua dos anjos, são dos anjos, não cabe ao homem tentar entender aquilo ali. Então o fato de você estar falando em línguas, na minha opinião, não sei se está falando no idioma dos anjos, é vaidade, na minha opinião, tá? O falar em línguas é você falar no próprio idioma. Só de você falar em português, pro cara que tá te ouvindo em português, se o cara entendeu, já tá agindo o Espírito Santo ali, já é falar em línguas. Não da maneira como foi representado na Bíblia, tão intensa, mas é falar em línguas. Então é o quê? O que é falar em línguas? Resumindo, você fala no seu idioma, pode ter 40 pessoas de etnias diferentes, todas elas vão entender o que você está falando. Porque o Espírito Santo está agindo em cada uma delas. Isso é falar em línguas. Tá bom? Então eu espero ter respondido a sua pergunta, vou responder outra pergunta aqui agora. Tá? Só tomar aqui o meu cafezito. Vamos lá. Melk123 fala assim, Humberto, eu tenho uma pergunta. Fala um pouco sobre a frequência 528. 532, não é 28 não. Mas tudo bem. Dizem que ela atrasa o dom da cura. Existem frequências que fazem bem. Deixa eu te falar para você, o seu corpo, não hoje, talvez você seja mais adulto, mas o seu corpo, 60% do seu corpo é água. 40% é matéria. Mas desses 60% que é água, H2O, água, a água ela se comporta diferente com vibrações. Eu já trouxe um vídeo sobre o Masaru Emoto. Se você viver uma vida ranzinza, estressado, nervoso,
você vai ter mais dor de cabeça, vai adoecer mais, você vai ter insônia, problemas de saúde e, consecutivamente, ansiedade, estresse e depressão. Basta que você remodele o seu corpo numa harmonia das trevas para que as doenças venham até você. Mas se você vive uma vida com alegria, sorrindo, falando palavras bonitas, se você modela a água que tem dentro de você, uma frequência positiva, que as palavras têm poder, você não adoece, adoece menos, na verdade. Você não tem tanta dor de cabeça, você começa a ter mais saúde. Então o fato é, um exemplo que eu posso te dizer simples e fácil. Pegue 2 maçãs, ou pegue uma maçã, simples e fácil. Pega uma maçã, corte. Você tem maçã em casa, não tem? Se você não tem, vai na feira comprar lá. Pega uma maçã, corte ela no meio. Você vai ver essa diferença. Aí você vai dar uma distância de 6 metros. Pode ser até 5 metros, não tem problema. Mas tem que ser 3 metros de diferença uma da outra, no mínimo. 3, porque tem um raio. 3 metros para cá tem um raio. 3 metros para cá tem um raio. Então elas têm que estar 6 metros, tá? Mas se você não tiver 6 metros na sua casa, faz no menor diâmetro, não tem problema, tá? Só vai ter menor resultado, mas vai ter. Aí você coloca 6 metros de diferença. Aí durante um dia, você vai pegar metade da maçã, colocou num canto, metade da maçã colocou no outro. Chegue naquela maçã que você cortou na metade, na parte da manhã mais ou menos, e comece a falar: filha de uma mãe, eu te odeio, e não sei o que, cabaré de fogo. Inventa o que você quiser. Fala coisa ruim para essa maçã. Coloca um cronômetro durante uns 5 minutos. Aí você vai lá, respira, toma um ar fora de casa, escuta uma música para você relaxar. Muda a sua frequência. Aí você vai chegar na outra maçã e vai abençoar. Ô, maçã, você é muito bonita. Realmente, Deus é magnífico com a criação. Parabéns, que tudo seja bom para você. A outra metade, você vai abençoar, vai falar palavras bonitas. Você vai realmente dar o seu melhor para aquela maçã. Amor, carinho. Aí você volta na maçã, repete as palavras das trevas, dá uma purificada e repete as palavras do amor. Faça isso em um dia, várias vezes por dia. No final do dia, a maçã que você amaldiçoou, meu irmão, ela tá preta. Eu não tô mentindo, é só você fazer. Não tem, assim, a gente brinca de palhaço aqui, mas não tem palhaço. Se você fizer isso, você vai assustar. Você vai assustar. A maçã vai ficar preta, cara. E a outra maçã que você abençoa não vai nem ter feito nada. O máximo que vai acontecer com ela é ficar marrom devido ao tempo. Mas ela vai continuar saborosa do mesmo jeito. A outra vai estar arregaçada. Você vai pegar as duas e falar: meu irmão, o que aconteceu com essa maçã? Aí eu te faço a pergunta: se aquela maçã, com apenas um dia, falando palavras horríveis, amaldiçoando, se aquela maçã ficou podre, imagina você que amaldiçoa todos os dias, que você que não refreia a sua língua. Então esse mal só vai te prejudicando, te apodrecendo por dentro. Tá entendendo? Não se combate o mal com as trevas. Tem um rapaz aqui, eu esqueci o nome dele, lá no Telegram, volta e meia ele conversa comigo. Ele manda uns áudios de uns 15 minutos. Eu demoro uns 3, 4 dias para responder porque é muito grande. Mas é um cara nota 1000, tá? Se não me falha a memória, o nome dele é Carlos. Se não me falha a memória, posso estar errado aqui. E praticamente aconteceu com ele, foi uma experiência que aconteceu comigo no passado. Diz ele que a amiga da esposa dele, né, ela tem um terreno e do lado do terreno dela tem uma mulher que mexe com macumba, bruxaria, sei lá, essas coisas malucas aí. Aí chegou, a mulher começou a fazer macumba, a outra que acreditava em Jesus Cristo ficou pé da vida, mudou a sua frequência e começou a falar: eu peço, clamo por justiça em Deus, não sei o que, essa mulher tem que ser punida. E começou esse processo de clamar por justiça. Alterou a própria frequência. O que aconteceu? Essa mulher deu legalidade para a mulher que estava mexendo com macumba influenciar a vida dela. A vida da mulher começou a adoecer, começou a passar mal, começou a acontecer um monte de coisa. Por quê? Porque ela não soube trabalhar contra as trevas. Você nunca esqueça o que eu vou te dizer. Você não combate trevas com trevas. Você combate trevas com luz. Você não combate o mal com o mal. Você não clama por justiça no mal. Você clama por benevolência contra o mal. O dia que um bruxo quiser fazer o mal para a sua vida, se você quer entrar nessa batalha espiritual, comece a abençoar esse cara. Comece a dizer que ame-o.
Começa a pedir a Jesus Cristo para que os anjos intercedam por aquele cara. Eu falo isso para você porque você não conhece a minha vida pessoal. Eu travo batalhas com bruxos que você não sabe, que eu não levo a público. Mas o dia que esses caras quiserem fazer um mal para você, fala, esse cara aqui tá fazendo um mal para mim. Um mal. Você vai lá e ora a Jesus Cristo. Pede a Jesus Cristo, em nome de Jesus, para que abençoe aquela pessoa. Jesus, em teu nome eu peço para que mande os teus santos anjos para abençoar aquela pessoa. Tire, arranque esse câncer maldoso dessa pessoa, arranque o mal dessa pessoa, arranque todo o mal, impeça que os demônios influenciem essa pessoa. Se você fizer isso, ou a pessoa, escute bem o que eu vou te dizer, ou aquela pessoa vai ser liberta das trevas, ou aquela pessoa vai desistir de você. Porque aí os demônios não vão mais conseguir influenciar aquela pessoa, porque o Espírito Santo, ele não brinca em serviço, não. Ele vai mandar os anjos vão escoltar aquela pessoa, os demônios não vão conseguir mais cochichar no ouvido daquela pessoa. E aí o que vai acontecer? Os demônios não vão ter mais influência naquela pessoa. E aí os demônios vão pensar assim, vamos parar de encher o saco desse cara. Porque se a gente encher o saco desse cara, nós vamos perder esse bruxo aqui. E aí nós não vamos ter influência na terra. Então eles vão cessar o ataque contra você. Por quê? Porque você combateu as trevas com a luz. Você não amaldiçoou o cara. Você não clamou por justiça. Você não ficou irado com o cara. Você apenas o amou. Ele mandou uma frequência de turbilhão de ódio em você. Você foi lá e mandou amor. Não, cara, que Jesus te abençoe muito. Em nome de Jesus, que esses demônios saiam de você. Você merece. Os demônios vão durante alguns dias, essa batalha será intensa. Porque os demônios vão chamar as legiões das trevas, vai subir do inferno, principados e potestades, para intensificar essa batalha, para você desistir de orar pelos bruxos. Quem ora pedindo para que bruxo seja liberto, a vida começa a ficar amaldiçoada. Porque eles vão recorrer a essas trevas para esmagar você. Mas se você permanecer na fé, confiando em Cristo, eles vão começar a perceber que eles vão perder essa guerra. E aí, ou aquele cara é liberto e você fez o impossível, você realmente é um servo de Cristo, ou os demônios vão deixar você em paz para não perder aquele cara. É simples assim, você ganha a guerra e não perde hipótese nenhuma. Então, eu estava comentando com aquele cara exatamente isso. Se você tentar amaldiçoar uma macumbeira, amaldiçoar um cara que é bruxo, você vai levar ferro, você vai perder essa batalha. Você tem que desejar que o cara seja próspero, que ele não tenha doenças, que ele seja abençoado. Porque se você... Basta uma fagulha. Olha só, você pode estar no Maracanã, em blackout. Todas as trevas, os demônios, tudo sentado ali. Se você tiver uma fagulha de luz, todos eles vão ver. E a luz sempre vai sobrepujar as trevas. Em nenhuma hipótese as trevas ganham da luz. Então basta que você entre em batalha, mas com amor. Por que olha, pense bem, raciocine a sua cabeça. Por que Cristo falou, se baterem na tua face esquerda, ofereça a tua face direita? Por que Cristo falou isso? Exatamente por causa do amor. Se levarem a tua túnica, entregue também a tua capa, mas não se desvie do seu caminho. Né? E ele mesmo diz, os homens que amam as próprias obras, essas obras são obscuras nas trevas, mas aqueles que amam a Deus trazem as suas obras para a luz, porque o logos operante de Deus é a luz. Deus é o próprio sol que ilumina o universo. Não estou dizendo do sol físico, mas em Apocalipse, de João, que é assim um livro de parábola, não só de parábolas, mas como tem ali algo que vamos dizer, surreal, só para ficar fácil de entender aqui, lá é dito que o próprio Deus é o que ilumina a cidade santa. Então você combate as trevas com luz. Tá entendendo? Então é o que eu venho dizendo para as pessoas. Então assim, doença, tudo isso aí, você combate com amor. Então essa frequência, voltando ao assunto aqui, essa frequência de 528 Hz, que você falou, 532 que eu corrigi aqui, tanto faz, tanto fez. 1 milhão de Hz, 0 Hz, tanto faz, tanto fez. O que cura, o que abençoa, o que torna a sua vida melhor, tá? É você usar o que Cristo ensinou, que é o amor. Olha a sabedoria na frase de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar. A força mais forte do universo.
amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então o próximo está te amaldiçoando? Ame-o. Olha que coisa. Entendeu? Por isso que pastor perde batalha espiritual. Pastor quer confrontar bruxo, fazendo o quê? Em nome de Jesus Cristo, dobre o seu joelho. Em nome de... Não é assim que faz batalha espiritual. A não ser que você esteja na idade medieval com monstros fisicamente aparecendo. Agora, para você combater as trevas é diferente. Em nome de Jesus Cristo, que todos os demônios que repreendem a tua vida, que tornam a tua vida cativa, que todos eles, pela interferência de Jesus Cristo, que esse sim é o nome verdadeiro, possa sair de você. Que a sua vida seja abençoada. Que você realmente saia desse engano. E que nenhum das trevas possa mais influenciar essa vida. E que Jesus proteja a sua vida arduamente a partir de agora, com a tutela de Cristo. Para que você se liberte desse problema, e não só se libertando, mas as trevas não terão mais poder sobre você, porque você não é mais cativo de Lúcifer e das trevas. Faça isso, meu irmão. Ou eles param de encher o teu saco, ou aquele cara é liberto e para de encher o seu saco também. Se combate trevas com luz, com amor, tá? Então eu espero que você tenha entendido. Então, qual é a frequência que cura, que salva? Você abençoar. Você não se trata de frequência, se trata de palavras. A palavra tem poder, né? Abençoe a sua esposa, abençoe seu filho, abençoe seu marido, né? Abençoe seus parentes. Sempre vá abençoando. Falou mal de você? Abençoe. A pessoa está tramando contra você? Abençoe. As trevas vão tentar te sabotar? Vão. Mas você abençoe dobrado. E aí você vai mostrando o poder de Jesus Cristo. E aquele cara vai começando a se transformar. É com o amor de Cristo que se muda o mundo. Não é com tirania e com força. Tá bom? Bom, espero que tenha respondido a sua pergunta, tá? Quem tiver alguma pergunta e quiser escrever, escreva aqui no campo dos comentários. Deixe seu like, inscreva no canal, ative as notificações. Se me é do canal. E se quiser conhecer o meu trabalho, remover as amarras do sistema, tem um link aqui na descrição. Tá bom? Vou ficando por aqui, sou Humberto Volts. Forte abraço.